Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre a retomada dos trabalhos do Parlamento Estadual, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E para falar sobre o balanço de 2019, no que se refere ao primeiro semestre, e vamos prospectar sobre essas atividades parlamentares a partir do segundo semestre, nós estamos recebendo aqui de maneira muito prazerosa e com muita satisfação o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Otelino Neto, do PCdoB. Para nós, presidente, é uma satisfação, uma honra tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Muito obrigado, Juraci. É um prazer para mim também participar aqui deste momento. Nós vamos ter a retomada daqui a pouco, às 4 horas da tarde, das atividades parlamentares. Mas antes, eu gostaria que o senhor falasse sobre o primeiro semestre. Eu estava fazendo uns cálculos com toda a produção aqui e foram mais de 330 projetos de lei ordinárias que foram discutidos e aprovados na Assembleia Legislativa. Quer dizer, a produção do Parlamento Estadual neste primeiro semestre, se a gente levar em consideração 2017 e 2018, ela foi mais que o dobro em muitas atividades. Muito produtivo mesmo o trabalho no primeiro semestre, presidente? Sim, muito produtivo e nós conseguimos este primeiro semestre, com relação, por exemplo, ao primeiro semestre de 2018, nós conseguimos dobrar, por exemplo, a nossa apreciação de projetos de lei. Este semestre agora foram 334, no ano passado foram, no mesmo período, 130 e poucos projetos, e isso é um número que exemplifica bem como a Assembleia produziu bastante nesse primeiro semestre. Isso sem contar com as indicações, que foram quase 1000 indicações, e para o cidadão e a cidadã entender bem o que é esta tal indicação, é um instrumento através do qual o deputado e a deputada sugere ao governador, ao prefeito de uma determinada cidade do Maranhão, a um determinado órgão ou poder, alguma ação ou obra que vá beneficiar as pessoas. Por exemplo, a construção de uma estrada, a recuperação de uma estrada, a reforma ou construção de uma escola, a ampliação de um serviço de saúde, enfim, é através das indicações que os deputados estaduais fazem sugestões e solicitações ou a partir de demandas da própria comunidade para os poderes executivos, que é quem tem a prerrogativa e o dever constitucional de implementar na prática os programas. Além disso, foram vários debates importantes de temas da nossa realidade do dia a dia do Maranhão e do Brasil, que aconteceram aqui na Assembleia Legislativa, sem contar com a produção das comissões técnicas, as dezenas de audiências públicas, momentos onde a sociedade é convidada a vir para a Assembleia para discutir temas importantes. Enfim, apesar de estar muito satisfeito com a produtividade da Assembleia no primeiro semestre, espero que no segundo semestre a gente bata novamente o recorde e consiga ter um ano de muita produtividade para que a sociedade maranhense perceba que valeu a pena, primeiro, escolher os 42 deputados e que ela se sinta representada aqui. Afinal de contas, é a sociedade, através do pagamento dos impostos, quem paga os nossos salários. De nós todos, deputados estaduais, assim como de todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, como dos outros órgãos públicos. Dentre os projetos de lei ordinária aprovados, projetos de resoluções, discussões nas comissões técnicas, as quais o senhor falou ainda há pouco, discussões em plenário, o que o senhor destacaria como mais relevante que foi aprovado nessa contribuição que o Parlamento dá à sociedade? Olha, todos os projetos de lei, Juraci, eles impactam na vida das pessoas. Alguns impactam mais, outros menos, mas todos têm algum impacto. Eu destacaria vários, mas posso escolher 2 ou 3. Por exemplo, nós aprovamos aqui um projeto que já é lei, que permite ao Poder Executivo dar uma gratificação para as pessoas que contribuírem com o sistema de segurança pública, no sentido de prevenir crimes ou elucidar crimes.
o que é um instrumento muito importante, porque esta informação da sociedade, ela é fundamental para a elucidação de alguns crimes. Então, essa é uma lei, por exemplo, que ela impacta diretamente na vida das pessoas, primeiro porque ela pode ajudar a prevenir um crime, depois ela pode ajudar a elucidar e, consequentemente, aplicar as sanções penais àqueles que cometeram crime. Posso me referir também à lei que permitiu ao Poder Executivo restabelecer o Bolsa Atleta e assim beneficiar diversos atletas do Maranhão que poderão e podem receber uma bolsa para que possam continuar com suas atividades esportivas. Enfim, são vários projetos de lei. Por exemplo, nós temos uma resolução interna da Assembleia que eu acho que tem um valor muito grande, não só aqui, mas pelo que a mensagem que ela passa para a sociedade, que é a resolução que proíbe a contratação, seja para cargo comissionado ou para cargo efetivo, através de concurso público, de pessoas que foram condenadas em razão da Lei Maria da Penha, em razão de terem cometido os crimes que constam da Lei Maria da Penha. E essa lei tem um impacto muito grande no momento em que um país inteiro se volta contra uma situação de violência contra a mulher, não é, presidente? E nós precisamos cada vez mais ter instrumentos legais que possam criar obstáculos e possam criar problemas para aqueles que insistem em cometer violência contra a mulher. Infelizmente, os indicadores de feminicídio ainda são elevados. Apesar de nós termos leis rigorosas, da justiça está sendo cada vez mais dura na aplicação da lei para punir esses casos de violência contra a mulher, nós ainda percebemos quase todos os dias no noticiário casos de violência contra a mulher. Mas a proporção que nós formos aumentando o arcabouço legal, criando obstáculos para quem insista em cometer violência contra a mulher, nós vamos atingindo a nossa meta, que é fazer com que cada vez menos as mulheres sofram agressões. Presidente, o senhor assumiu a Casa do Povo no momento de um sentimento aflorado de perda, com o passamento do deputado Humberto Coutinho. E o senhor assumiu a presidência da Assembleia, depois teve a oportunidade de participar e de ter o seu nome colocado pelos seus pares para 2 eleições. Em ambas o senhor foi reeleito, a última inclusive de forma unânime pelos seus pares. Como é que é para o senhor dirigir uma casa que é plural, são 19 partidos representados por 42 deputados, onde se tem a situação e a oposição, que embora em um número muito inferior, mas aguerrida, tem participado, e a casa toda se mostra conciliada. Isso é fruto do diálogo, o bom diálogo que o senhor tem, de forma aberta, clara, concisa, transparente com os deputados? É fundamentalmente fruto dessa regra que eu adoto, que é dialogar sempre e respeitar a peculiaridade de cada um. O parlamento, ele tem que ser plural. As diferenças que existem, elas são saudáveis, e é isso que faz com que seja o poder legislativo, o poder com mais característica de representação da sociedade. Aqui são 42 deputados com origens diferentes, com formação ideológica diferente. Das mais diversas, né? Cada um pensa de um jeito, cada um olha a política de uma forma, e é justamente isso que enriquece o poder legislativo. No que diz respeito à oposição, independente dela ser hoje menor do que ontem, a oposição ela é fundamental, porque ela inclusive provoca uma dinâmica que ajuda o próprio governo. A partir do momento que a oposição faz a permanente vigilância e cobrança, isso faz também com que os governos tenham mais cuidado ainda com as suas ações e com o cumprimento de suas responsabilidades. Eu já fui de oposição, fazia uma oposição, você lembra disso, certamente, uma oposição muito aguerrida, uma oposição muito determinada, respeitosa sempre, mas muito aguerrida. Por isso também, como fui de oposição e também governista, hoje nós
Embora o presidente ele seja, durante a sessão, uma espécie de magistrado, ele conduz a sessão e em grande parte dos projetos o presidente não vota, a não ser naqueles que são votações nominais. A experiência de ser oposicionista e governista ajudam no sentido de ter o equilíbrio necessário para garantir que todos tenham os seus espaços, que a oposição tenha todas as garantias estabelecidas no regimento para que possa se manifestar e assim, após todos os temas serem amplamente discutidos, prevalecer, como deve ser no Estado democrático de direito, prevalecer a vontade da maioria. Como é que foi a experiência de assumir o governo do Estado do Maranhão, deputado Otelino? Assim, é razão de muita satisfação para qualquer maranhense e para um militante político como eu, razão de grande satisfação poder governar o meu Estado, ainda que transitoriamente, por um período de 2 dias. Eu compreendi bem que aquilo era um cumprimento de uma missão constitucional. Na ausência do governador e do vice-governador, o presidente da Assembleia assume. E o sentido e o objetivo era fazer com que o Estado continuasse funcionando dentro da normalidade. Um governador interino, ele não vai mudar a tônica do governo. Ele vai cumprir um impositivo constitucional. O Estado não pode ficar sem um governador e o objetivo principal foi atingido, que foi fazer com que os serviços do Estado, os serviços públicos do Estado, continuassem funcionando dentro da normalidade. O senhor hoje preside o Parla Nordeste, colegiado de presidente de Assembleias Legislativas da região Nordeste do país. Quais têm sido as discussões? A reforma da Previdência, por exemplo, o senhor tem discutido com outros presidentes de assembleias, né, nesse atual momento de conjuntura política, do cenário sombrio político nacional, com as divergências que se tem, e principalmente depois das declarações estapafúrdias do presidente da República em relação ao Nordeste e ao Maranhão e à Paraíba de maneira especial? Sim, nós temos discutido não só a reforma da Previdência, como outros temas importantes para o Nordeste. O Parla Nordeste, que é este colegiado que reúne os presidentes de Assembleia dos estados do Nordeste e do Maranhão, ele tem por objetivo ser uma instância política de articulação do Nordeste. Nós não temos em nenhum momento a pretensão de fazer um enfrentamento político com o presidente da República. O objetivo é fazer com que os interesses do Nordeste e os direitos do povo nordestino sejam respeitados. E algumas das bandeiras que nós levantamos no Parla Nordeste, inclusive, já nós obtivemos ganhos concretos em razão dessa articulação. Me refiro, por exemplo, à possibilidade de anexação do Banco do Nordeste do Brasil ao BNDES, que seria um retrocesso muito grande para o Nordeste, porque o BNB é um equipamento importante de desenvolvimento no Nordeste. Nós levantamos essa bandeira, fomos, após a reunião de São Luís, à Fortaleza, tivemos uma reunião lá especificamente sobre a questão do Banco do Nordeste. Em seguida, fomos ao Congresso Nacional, onde fomos recebidos pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e lá tivemos a garantia de que o Banco do Nordeste não seria anexado ao BNDES, ou seja, um ganho objetivo. Através da ação articulada, nós conseguimos evitar um prejuízo grave ao Nordeste. Nós nos posicionamos com relação à reforma da Previdência. Entendemos que a reforma da Previdência é necessária, porque há um déficit milionário hoje no país e nos estados, mas sob a justificativa da necessidade de reformar a Previdência, nós não podemos destruí-la. Principalmente, nós não podemos destruir o caráter compensatório da Previdência Pública. O legislador, quando criou o sistema previdenciário brasileiro, ele também viu no sistema previdenciário um mecanismo de combate às desigualdades sociais. E o projeto que foi enviado pelo presidente da República para o Congresso Nacional era um projeto essencialmente perverso, porque ele tinha como alvo justamente aquele cidadão e aquela cidadã que mais precisa da Previdência Social. Ele é colocar nos ombros da classe trabalhadora, do pobre brasileiro, né, uma situação que já vem de anos e anos, né? Vem e assim,
é preciso que essa conta ela seja refeita, é preciso que haja uma proporcionalidade. O sacrifício todos teremos que fazer, todos nós, servidores públicos ou servidores da iniciativa privada, mas ele deve ser proporcional. Quem ganha mais faz uma cota proporcionalmente maior de sacrifício e quem ganha menos, um sacrifício menor. Porque se não for assim, nós vamos piorar uma situação que já é muito grave no Brasil. O problema maior do Brasil hoje são as desigualdades sociais. Esse é o mal que nós temos que combater. A reforma da Previdência, do jeito que ela foi proposta, ela iria aumentar as desigualdades. O Congresso tirou uma parte digamos assim, das maldades que constavam da reforma, mas ainda tem alguns aspectos que precisam ser melhorados. Particularmente, presidente Otelino, o senhor entende que serão inseridos os estados e municípios no Congresso Nacional ou as assembleias legislativas vão ter que tratar dessa questão da reforma da Previdência? Não está claro. O Senado, existe um movimento no Senado, seria, pelo que fui informado, uma PEC paralela à da reforma da Previdência, porque se alterar a proposta que foi aprovada na Câmara, a proposta inteira teria que voltar para a Câmara. Então, a ideia de alguns senadores, defendida inclusive pelo senador Tasso Gereissati, seria de fazer uma PEC paralela. Que é o relator, né? Vai ser o relator. Vai ser o relator. Mas não dá para saber ainda se o Senado vai aprovar esta PEC paralela, incluindo os estados ou não. E a PEC sendo aprovada pelo Senado, a PEC paralela, ela também precisaria ser aprovada pela Câmara. Fato é que, se os estados forem incluídos, ainda assim, alguns itens eles são de competência exclusiva dos estados. Então, o Poder Executivo terá que encaminhar, naturalmente, se julgar necessário, o projeto de lei e nós aqui na Assembleia discutiremos e apreciaremos. Caso não seja incluído, aí sim, todos estes itens que foram tratados na reforma da Previdência aprovada pelo Congresso, eles terão validade apenas para os servidores federais e para os servidores da iniciativa privada que estão com os seus regimes, que tem como regime de aposentadoria o INSS. Aí os estados terão que fazer a sua própria reforma da Previdência. E se nós tivermos que fazer, nós temos a responsabilidade de apreciar o tema com o devido cuidado e compreendendo que hoje existe um déficit no Maranhão de cerca de 40 a 45 milhões de reais, ou seja, esse recurso tem que sair do Tesouro Estadual para complementar o pagamento dos aposentados. Precisamos corrigir esse déficit, mas, enfatizo, nós não podemos destruir o caráter social e o caráter solidário da Previdência. É preciso ajustá-la, mas fazendo com que o sacrifício menor seja para aqueles que menos têm. Presidente, daqui a pouco teremos a retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa no segundo semestre da 19ª legislatura. Prospectando este segundo semestre, como é que nós teremos a nossa produção legislativa na Alemas? Acho que vamos produzir muito. Espero que consigamos produzir mais até do que no primeiro semestre, que já tivemos um bom resultado. O meu desejo é que a Assembleia produza muitas leis, atendendo a um dos princípios, uma das suas prerrogativas principais estabelecidas na Constituição, que continue fiscalizando com responsabilidade o Poder Executivo, que continue fazendo o bom debate político dentro desta casa, o debate político rico, respeitoso, tratando dos temas que são importantes para o Brasil e para o Maranhão, e que nós continuemos tendo uma relação harmônica e respeitosa com os outros poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, com os órgãos autônomos, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como o Tribunal de Contas do Estado. Afinal de contas, eu não canso de repetir isso, até porque o Maranhão é um exemplo para o Brasil neste aspecto. Esta relação harmônica, como determina a Constituição, ela é importante para toda a sociedade. Quando os poderes não conseguem se entender bem, quem perde é a sociedade. E a Constituição fala que eles precisam ser harmônicos e independentes. Independentes.
E no Brasil, nós estamos percebendo que em alguns momentos há uma sobreposição de um poder sobre o outro. Em alguns momentos há choques entre um poder e o outro. Nós percebemos, por exemplo, o presidente da República chegou ao ponto de estimular manifestações de rua contra o poder legislativo e contra o poder judiciário, o que é algo muito grave, porque fere o Estado Democrático de Direito. Um presidente de um poder jamais deve tentar desmerecer o outro poder. É preciso compreender as prerrogativas de cada um e nem todas as vezes, e isso é saudável, o poder legislativo vai acatar o que for proposto pelo poder executivo. E em algumas vezes o poder judiciário vai julgar determinadas ações do executivo e essas decisões nem sempre serão de acordo com o desejo do executivo ou mesmo do legislativo. Esse respeito mútuo é importante. O poder judiciário cumpra com o seu papel, o poder legislativo cumpra com o seu de legislar e fiscalizar e o poder executivo, como o próprio nome diz, de propor e executar as políticas públicas. Deputado, o senhor pertence ao PCdoB, partido que tem o governador Flávio Dino, que vive um cenário muito favorável, inclusive com o equilíbrio fiscal que vive o Estado, e a Assembleia Legislativa tem muito a ver com esse equilíbrio pelas leis que foram votadas e aprovadas, uma participação muito intensa. E hoje se pensa muito no cenário já para 2020 e 2022. Nos bastidores a gente tem conversado e muitos entendem a sua liderança e a sua participação. Como é que o senhor vai seguir nessa linha majoritária para 2020 e 2022, se falando principalmente do PCdoB, que detém, por exemplo, 40 prefeitos, né, nessa conjuntura atual política no Maranhão? Eu acho, Juracy, que não dá para a gente ter uma resposta para isso agora. O tempo vai se encarregando de resolver. É natural que o presidente do Poder Legislativo ele seja cotado como um dos nomes possíveis para a eleição majoritária. Eu vejo isso com tranquilidade. Se dentro... O senhor acha agradável a ideia? Acho agradável, até disse isso para alguns líderes do nosso campo político, disse que vejo a ideia com simpatia. Vamos trabalhando isso e quando chegar no momento oportuno, através do diálogo permanente, nós vamos chegar às conclusões de quem o nosso campo político escolherá para nos representar nos pleitos seguintes, seja nas eleições de 2020, seja nas eleições de 2022, onde teremos eleição para governador, para senador e para presidente da República. Eu vejo com essa hipótese de participar da chapa majoritária como algo real e concreto. Agora, tem que deixar o tempo passar para que nós possamos ir discutindo dentro do nosso campo político e, ao mesmo tempo, através das pesquisas de opinião, fazer a consulta principal, que é a Sua Excelência, o eleitor. Presidente, para a gente finalizar, e no Senado Nacional, o governador Flávio Dino, do PCdoB, está muito bem situado, né? E hoje é tido como, no campo da esquerda, o principal adversário já para o próximo processo eleitoral, principalmente pelas declarações que têm acontecido e pelas sinalizações que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, faz ao estado do Maranhão. Essas declarações, é claro, colocaram mais do que nunca o governador Flávio Dino no debate político presidencial. Como é que o senhor vê nesse espectro? Eu conversei pessoalmente com o governador Flávio Dino faz mais ou menos quase um mês. E nós, dentre outros assuntos, tratamos também deste tema, de uma possível candidatura dele à presidência. Ele me disse que o foco principal dele é governar o Maranhão. Contudo, ele não nega que hoje ele é uma voz que é referência já deste campo político no Brasil. Pelas posições corajosas que ele tem tido, no sentido de defender aquilo que ele considera essencial, principalmente defendendo que o brasileiro não perca direitos adquiridos a duras penas. E, recentemente, aquela declaração, digamos, infeliz do presidente da República,
ele chamou mais ainda o governador Flávio Dino para um embate político nacional. Esse embate político ele vai continuar acontecendo, ele é natural, é do jogo democrático. Agora, ele tem para nós, e foi isso que o governador me disse na nossa última conversa, um limite, que é o limite daquilo que é a institucionalidade. Ou seja, é preciso manter uma relação institucional com o presidente da República. Fui perguntado recentemente, inclusive hoje, se o presidente Bolsonaro vier ao Maranhão, por exemplo, se ele seria recebido por nós. O governador Flávio Dino me disse que o receberia e eu, da mesma forma, receberei também, desde que ele venha para uma agenda, uma agenda proveitosa para o Maranhão, que não imponha nesta agenda situações que nós consideramos antipovo. Nós achamos que quando o presidente da República vem ao Estado, o povo tem que ter o direito de participar do evento, isso é democrático. Por exemplo, o modelo que ele adotou na Bahia, de proibir que a população chegasse até ele ou se aproximasse sequer, esse é um modelo que nós condenamos. Mas nós estamos aqui prontos para receber o presidente da República, tratá-lo de forma respeitosa, tratá-lo de forma educada, mas claro que também não aceitaremos que o povo do Maranhão seja desonrado, seja desrespeitado ou tenha um tratamento que não é o tratamento devido à população pacífica, à população de um povo que é ordeiro e caloroso como é o povo do Maranhão. Que venha com bons termos, né, presidente? Que venha com bons termos, que venha de coração desarmado. O maranhense sabe tratar bem os seus visitantes, muito embora o presidente tenha tido uma derrota eleitoral grande no Estado, mas a população daqui do nosso Estado, ela sabe tratar bem as pessoas e os representantes políticos do Estado também têm essa responsabilidade. Independente de fazermos oposição ao governo federal, nós compreendemos que nós, detentores de mandatos eletivos, nós precisamos dialogar com as outras esferas de poder, até porque não podemos nem deveremos prejudicar o Maranhão, de forma que não existe nenhum preconceito com relação ao presidente da República e espero que haja reciprocidade nesse tratamento. O povo do Maranhão merece respeito e nós não abriremos mão de que a nossa população seja respeitada e bem tratada. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Otelino Neto, do PCdoB. Presidente, muitíssimo obrigado por ter encontrado um tempo na sua atribulada agenda. Eu sei que o senhor passou o dia hoje com muitas entrevistas, muitas solicitações atendidas e de forma democrática o senhor as atendeu da melhor maneira possível. Nós gostaríamos de agradecer e desejar na sua pessoa, para todos os 42 deputados, uma ótima produção parlamentar e que o povo do Estado do Maranhão possa, nesse segundo semestre, mais uma vez, ficar contente não só com a produção legislativa, mas com a representatividade que todos os senhores fazem todos os dias na Casa do Povo. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Muito obrigado também, Juraci. Foi um prazer estar aqui e espero voltar outras vezes para falar sobre aquilo que a nossa Assembleia tem produzido para o bem do Maranhão. E chegamos ao final do quadro Sala de Entrevista, muito especial de hoje. O portal da Assembleia volta em uma outra oportunidade. A todos, uma ótima tarde.